哪里多？你屁股那么小，哎呀我屁股那么大。Como，como você você casou casou com com uma uma chinesa? chinesa? Como que tio casou com uma chinesa? Gente, agora eu vou contar a história comprida. Acabamos de fazer um vídeo curto para as versões curtas das redes sociais. E agora a titia pediu pra gente fazer uma versão comprida. Então vamos lá. Eu morava na China na época, muitos anos atrás. E aí, o que acontece? Tietandes. O que acontece? Kiketandes. Aí a gente... Titia não aguenta comigo segurando o pau. A gente se conheceu na cidade de Tianjin, lá, quando eu fui pra cidade. Tianjin é do lado de Pequim, eu morava em Pequim na época. Tianjin e Pequim são colados. Perto, isso. Você ir de trem pra Tianjin é meia hora de trem rápido. E é loucura, mano, porque eu morava no norte, no noroeste de Pequim, eu demorava 1 hora pra ir pra estação de trem e meia hora. Meia hora pra ir pro Tianjin. Gente, Traffic jam. de metrô, mano. De metrô pra estação de trem era 1 hora, mas de trem rápido pra Tianjin era meia hora, muito doido essa porra. Enfim, o que acontece? Aí eu fui com uma amiga pra Tianjin, a gente foi ver uns clientes lá, coisa assim, porque essa minha amiga mexia com casamento e tal, e ela tinha um cara lá de Tianjin, que era amigo dela, chinês, que mexia com foto, e ele fazia uns trampos meio sinistros, mano. Ele pegava os velhotes, os velhos cheios da grana, e ele levava pra Tailândia, pra esses lugares, ele fazia um turismo, e o cara fechava o pacote inteiro, entendeu? Isso é histórias para outro vídeo. E aí a gente tava lá em Tianjin, eu e essa amiga. Eu entrei numa cafeteria, que eu não posso falar o nome, porque não tá pagando nós. E essa cafeteria é... Chocolate. Hongcha Natie. Aí, o que acontece? Exatamente. Eu fui tomar o Hongcha Natie. O que é Hongcha Natie? Hongcha Natie se chama... It's a kind of tea. Black tea. Black tea. With milk. O Hongcha quer dizer chá preto, que em chinês, na verdade, chama de chá vermelho. Natie é aquele nome em inglês para latte. Latte, que quer dizer leite, em italiano. Enfim, eu tomava chocolate do cafeteria, que eu não posso falar o nome, porque não paga nós. Ó, cafeteria, se você quiser um dia pagar nós que nós fala o nome seu. E aí, o que acontece? Aí eu fui lá tomar um dia um café, porque... Café não, é cafeteria. Fui tomar meu chá, tomar a porcaria do meu chá. E eu encontrei essa pessoa aqui, linda. Eu falei, nossa, que gata. Muito linda. Ah, danadinha sabe da história. E aí, o que acontece? Eu falei, pô, tudo bom? Meu nome é tal. Tudo Queria bem? te conhecer, tudo Hey, bem? how are you, girl? Beautiful girl. 你有微信吗？ Hello, WeChat. 我们可以做朋友吗？ E ela Can you teach me Chinese? E ela não sabia. Ela quer que eu traduza a conversa inteira, gente. Eu falei, pô, você pode me ensinar chinês, tal? Eu sou estrangeiro, tô aprendendo. Aqueles migué, né? Brasileiro. 就很大声，很厉害的。 So smart. 大声。大声 em chinês quer dizer dá o migué. Aí a gente começou a conversar, depois a gente começou a sair, a gente começou a jantar, almoçar, ir no museu. Museu de onde você achou o Como é que fala museu em chinês? Eu esqueci. 那个美术馆。美术馆。美术 quer dizer arte. É como se fosse um museu de arte. Porque Shu vem de Ishu. E o Bou é museu em comum. E aí a gente começou a frequentar esses lugares e tal. E uma coisa que a gente fala para todo mundo, eu acho que no Brasil o pessoal não tem essa noção, eu gosto muito de falar isso, que é o seguinte: na China, você não senta perto da pessoa, você não encosta na pessoa, você não encosta na mão da pessoa assim, ó. Não existe. 不存在，对吧？这个不会。现在年轻人会快一些。 Ela tá falando que as pessoas mais novas hoje em dia têm um passo mais rápido nesse relacionamento. Mas não é todo mundo. A verdade é que na China ainda é uma cultura muito tradicional. 我还是觉得中国是比较传统啊。因为在巴西，你可以第一天就去那个人的家呀，比较。中国不。 Eu tô falando pra ela que aqui no Brasil, na primeira noite, você já vai pra casa da pessoa. Lá não rola.
Então, assim, aí você tem que encontrar com a pessoa, que foi o nosso caso. A gente encontrou várias vezes, saiu, foi num lugar, no outro e tal. E cada vez que você vai saindo com a pessoa, você vai se encantando com a pessoa mais. Você vai conhecendo, você vai conversando, você vai vendo a posição, o que a pessoa acha da vida, né? Como chama? Ponto de vista, essas coisas, opinião. E aí você vai vendo se aquela pessoa serve para você ou não, para você ter alguma coisa fora amizade. Eu ia pedir ao Shan entender关系. Gente, a gente resolveu dar uma andadinha, porque aqui tá batendo um vento legal e aí também a bunda tava doendo, porque a gente tava sentado na pedra. Então é isso. Tipo, você sai com a pessoa e tal. Porque assim, na China, e eu acho que as culturas orientais em geral, as coisas têm propósito. Então assim, não dá pra você namorar porque, fulano é bonito, fulano é legal e, sei lá, gostosona, gostosão, sarado, tem os gominhos aqui do tanquinho, entendeu? Então, não pode. Você conhece a pessoa para saber qual que é a índole, como é que a pessoa é, essas coisas todas. E aí, você vai ver se a pessoa é compatível com você ou não. 这个样子你会知道，你会了解这个人适不适合你，对吧？ need talk more. E aí, o que acontece, pessoal? Qual que é o propósito de você namorar com alguém? O propósito de você namorar com alguém, de você ter um relacionamento, é constituir família, entendeu? Você numa sociedade tradicional, o objetivo é você constituir família. Isso. Já no Brasil, o objetivo de você estar com alguém é descer a lenha. E aí, os objetivos são diferentes. Por isso que as pessoas fazem coisas diferentes. Ela tá vendo se o microfone tá funcionando. Vamos. Então é isso, entendeu? Então por isso que você tem essa corte, né, que no Brasil a gente chama de cortejar a pessoa. Você sair, encontrar... No Brasil tinha esse hábito também muito tempo atrás. E foi se perdendo por muita influência, eu acho que estadunidense, essa, entre aspas, praticidade. E você perdeu muito essa questão de saber quem que é a pessoa com quem você tá, qual que é a índole dessa pessoa, se você já passou por várias situações com essa pessoa, entendeu? Então eu acho que isso ajuda você a burlar esses problemas. Então o que acontece? Quando você resolve namorar com alguém na China, você já sabe como é que aquela pessoa é, você tem uma boa noção do que a pessoa pensa, o que ela entende da vida. E quando você namora com essa pessoa na China, você já tem a intenção de você ter um casamento no futuro. E aí você namora. Quando você tem a certeza completa e irrevogável de que você quer casar com essa pessoa, aí você apresenta essa pessoa para os seus pais. Então quando você conhece seu sogro e sua sogra, você já está com pé no casamento já. Camarão. Muito frio. Ah, verdade. Muito frio. Tá batendo um frio, tá batendo um vento aqui, quer dizer, tremendo. E aí, gente? O que acontece? 对吗？你已经做男女朋友。但是 in China will many years, maybe long time ago, then we'll introduce to the parents. Maybe before marriage, we'll introduce. 对啊，então assim, você tá com a pessoa há muito tempo. E aí depois, quando você tá perto do casamento, que você apresenta pro pai e pra mãe. Acho que fumou e autoinha até. Before I married to Matthias. Antes de casar com... Before my boyfriends. Quando namorado. My parents never see os pais dela nunca any my boyfriends. Nunca tinham visto os namorados dela, nenhum namorado. No one. Da faculdade, essas coisas, não viu. Zero. No, zero. Os pais dela nunca conheceram nenhum namorado dela. 是说介绍父母 Quando você apresenta para os pais, 介绍不是介绍男朋友给家人看是很重要的一个步骤。 quando você apresenta o namorado para o pai e para a mãe, é um passo muito importante. É um passo que você realmente está dando para o casamento. Gente, está muito frio, a gente vai embora então. Então, basicamente, o vídeo de hoje, gente, é isso, sobre a história de como a gente se conheceu e como que é o cortejar, namorar e casar na China, uma sociedade tradicional. Isso não é muito diferente do que era o Brasil. Acho que o Brasil sofreu muita má influência dos Estados Unidos nesse aspecto dos relacionamentos pessoais. E isso, para mim, explica às vezes a dinâmica ruim hoje em dia. As pessoas separam fácil, as pessoas não têm resiliência nos relacionamentos, essas coisas. Pois já lá. Gente, a gente vai pegar um busum para voltar para casa.
Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Segue a gente. Segue a gente, dá um like, Dá um like. deixa um comentário Tá? e vai lá no nosso website Website. imatias.com. 赞，点个赞。See you next video. Se vê no próximo vídeo.